Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cuidando de Quem Cuida, uma ação do Programa de Atendimento Especial desenvolvida pelo Serviço de Assistência Social da Marinha. Eu sou a primeiro-tenente RM2 do quadro técnico Patrícia e, em nome do diretor do SAISME, agradeço a presença de todos que se disponibilizaram a estar conosco nesta tarde. E para palestrar, contaremos mais uma vez com a presença da doutora Gabriela Benevides. Ela já esteve conosco em nossa live anterior, falando sobre o autismo, e hoje, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ela falará sobre os direitos da pessoa com deficiência. Para quem não assistiu à live anterior, a doutora Gabriela é advogada na área da família, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ, fundadora da Associação das Pessoas do Transtorno de Espectro Autista e mãe de criança com autismo. Boa tarde, doutora Gabriela. É um prazer enorme ter a senhora mais uma vez conosco para falar sobre um assunto tão importante que traz tantos questionamentos. O espaço é da senhora e fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês para a gente conversar sobre algo tão importante, tão relevante, que são as pessoas com deficiência, né? É um assunto muito delicado, porque as pessoas entendem a deficiência só como a deficiência da pessoa que nasce com deficiência, né? Mas qualquer um pode se tornar deficiente a qualquer momento. A deficiência ela pode ser adquirida de várias maneiras, ou por um acidente, ou por uma doença. Então, a deficiência é uma coisa de que ninguém está completamente livre. E porque ela está presente na realidade, pode ser a realidade de qualquer pessoa, é muito importante que todos conheçam, né, os direitos, as necessidades básicas e o que a legislação tem a falar sobre as pessoas com deficiência. Essa é uma frase que eu gosto muito de começar todas as palestras que eu faço. É uma frase do Paulo Freire. Ela fala que a teoria sem prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. E quando se unem, temos a praxis, potência criadora e modificadora da realidade. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente precisa colocar em prática as leis que nós temos, o conhecimento que nós temos. Porque saber e não praticar é inócuo, né? E praticar sem conhecimento também não resulta em nada, né? Então, é importante a gente aliar sempre o nosso conhecimento e a prática. Muitas pessoas se manifestam falando da questão do direito dos deficientes, sobre acessibilidade, mas às vezes eles não têm o know-how, o conhecimento suficiente, os subsídios, né, para embasar o discurso deles. E hoje o que a gente vai fazer é dar subsídios e conhecimento a todos vocês. Próximo, por favor. Não tem como a gente falar, né, em pessoa com deficiência sem falar da realidade da nossa sociedade, né? Não tem como não falar em exclusão, em segregação, em integração e inclusão, né? A exclusão, como a gente vê pelo próprio quadro, né? A gente simplesmente finge que aquela pessoa não existe, a gente ignora a existência daquela pessoa com a deficiência. Na segregação, a gente reconhece aquela pessoa com deficiência, mas a gente coloca ela num mundo à parte. É quase como se a gente fizesse uma ilha só para deficientes, se virem lá, vocês não vão fazer parte da nossa sociedade. Na integração, a gente fala, ok, vocês existem, venham fazer parte da sociedade, mas a gente não dá subsídios reais para que essas pessoas possam integrar a sociedade de forma inclusiva. E na inclusão, a gente coloca essas pessoas como pessoas de direito, né, como todo cidadão, conforme a Constituição Federal prevê, né, todos iguais perante a lei. É isso que a inclusão faz. Ela permite que todos realmente sejam iguais perante a lei. Próximo, por favor. Aqui nós temos uma definição rápida do que eu falei, né, sobre exclusão, segregação, integração e inclusão. Né, para se alguém precisar depois, eu posso deixar isso disponibilizado. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque às vezes a gente acha que a gente está incluindo
uma pessoa com deficiência e, na verdade, não está. A gente só está integrando, porque se a gente deixa a pessoa por conta própria, que inclusão é essa? Né? Tem um desenho que eu acho muito bacana, né, que eu não disponibilizei aqui para vocês, mas é de um muro, né, um grupo querendo olhar no muro, e na integração eles põem caixotes da mesma altura para todas as pessoas olharem. Só que as pessoas mais baixas não conseguem acessar para cima do muro. Na inclusão, eles pegam todos os caixotes e colocam para a pessoa mais baixa, a pessoa que está com altura mediana fica apoiada numa outra, então todos conseguem olhar no muro. Né? Isso é a verdadeira inclusão. Próximo, por favor. Então, vamos começar pela inclusão, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015. Por que nós temos uma Lei Brasileira de Inclusão? É preciso ter uma Lei Brasileira de Inclusão? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Quando a sociedade não alcança a consciência de que o outro, o próximo, tem tanto direito, né, quanto qualquer um ali dentro, a gente precisa criar leis e mecanismos para proteger esse outro que, de alguma forma, está desfavorável, né, em relação à vida cotidiana. Próximo, por favor. Então, vamos entender primeiro o que é PCD. Eu vejo muita gente falando PCD, 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 mas o que é PCD? PCD é uma sigla que significa pessoa com deficiência. Antigamente, a gente escutava pessoa com necessidade especial, pessoa portadora de deficiência, mas hoje a gente não fala mais dessa forma. Por quê? Porque a deficiência não é uma mochila que você vai colocar nas costas e vai portar, vai carregar com você. Né? Até porque a deficiência ela pode ser adquirida. Né? E nós temos alguns tipos de deficiência, aquilo que nós entendemos como deficiência. A deficiência ela pode ser adquirida, né, ao longo da vida, ela pode vir no nascimento, né? Então é importante a gente ter essa consciência do que é um PCD, o que é uma pessoa com deficiência. Próximo, por favor. A deficiência é uma limitação, né? Uma limitação física, intelectual, visual ou auditiva. Eu, na verdade, tenho alguma questão sobre essa palavra limitação, né? Apesar de saber que é a definição correta, né, para PCD, eu não entendo como uma limitação, eu entendo como uma forma diferente, né, de necessitar de suporte. Né? Então, uma pessoa que não tem mobilidade nas pernas, ela vai precisar de uma forma diferente de suporte. Ela vai precisar de uma cadeira de rodas, ela vai precisar de uma muleta. Eu acho que a palavra limitação ainda é muito forte, né? Mas eu entendo que hoje, na língua portuguesa, pelo menos, nós não temos outra que possa definir para a gente de uma maneira tão concreta, né, o que é a deficiência. O artigo 2º da lei, a gente vai tratar da Lei Brasileira de Inclusão, né, e vocês vão ver que eu coloquei sempre como LBI, né, que é a sigla. Então, quando eu falar PCD, eu estou falando de pessoas com deficiência, e quando eu estiver falando de LBI, eu vou estar tratando da Lei Brasileira de Inclusão. É apenas uma sigla, né, para facilitar a nossa conversa. A Lei Brasileira de Inclusão, ela define, né, no artigo 2º, o que é pessoa com deficiência. Poxa, a gente precisa definir isso? As pessoas não conseguem vislumbrar, imaginar o que é uma pessoa com deficiência? Deveriam, né? Mas justamente porque a gente tem um nicho da sociedade, né, que não tem essa conscientização, que não respeita, é que foi necessária a criação da lei e que foi necessária uma definição. Né? Porque tem gente que acha que uma pessoa com cadeira de roda não está incluída em PCD. Que uma pessoa com deficiência visual vai ter direito de PCD por quê? Uma pessoa com alguma limitação intelectual ou alguma questão intelectual, como autista, síndrome de Down, é PCD por quê? Né? Então, para evitar esse tipo de questionamentos sobre quem seria ou não, né, a lei traz essa definição, né? Considerando como deficiente aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
né? Por que ele fala de longo prazo? Quebrei a perna, estou numa cadeira de rodas, eu posso ser considerado um PCD? Não posso, né? Eu tenho uma limitação de locomoção? Tenho, mas é uma limitação transitória, não é uma limitação permanente. O PCD, ele entende que essa questão vai te acompanhar a vida inteira, né? Não de uma forma transitória durante algum período da sua vida, né? E fala justamente da necessidade, né, de interação com uma ou mais barreiras, né, para obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, eu falo que um PCD tem que fazer uma prova do Enem, né, que foi um exemplo muito gritante para todos nós, né, e o acesso para a sala para fazer a prova era uma escadaria imensa. Então, a gente tinha pessoas com deficiência visual que não tinham um corrimão, a gente tinha pessoas cadeirantes que não tinham como subir, e quem estava aplicando a prova falou, sinto muito, a gente não tem como aplicar em outro lugar, e aquelas pessoas foram prejudicadas e perderam a prova, mesmo se inscrevendo e colocando na inscrição que eram pessoas com deficiência, que eram PCDs. Próximo, por favor. E, assim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que a gente tanto escuta, né, define que quase 24% da população hoje é PCD, né? É assustador. É assustador. Por que esse índice está crescendo tanto? Porque a gente começou a incluir em PCDs pessoas com alguma questão sensorial e intelectual, né? Então, a gente incluiu a síndrome de Down, incluiu o autismo como PCD, né? E isso fez com que os números disparassem. Então, mundialmente falando, né, a gente tem, pela ONU, né, os dados são de 2021, tá? Esse ano a gente não teve nenhuma estatística nesse sentido, né, falando que 10% da população mundial tem alguma questão, né? Ou deficiência física, que a gente tem como 2%, deficiência visual, que é 0,7%, auditiva, 1,3%, intelectual, 5%, e deficiência múltipla, que é mais de uma deficiência, 1%. Porque a pessoa pode ter uma deficiência física e visual, né, ou intelectual. Quer dizer, quando a gente tem essa conjugação de deficiências, né, dentro desse quadro que a gente coloca aí como 4 deficiências básicas, né, física, visual, auditiva e intelectual. Quando a pessoa tem mais de uma dessas deficiências, a gente entende como uma deficiência múltipla, tá? Só para vocês entenderem, não que isso, em termos de legislação, vá beneficiar mais ou vai fazer alguma diferença, mas é importante a gente entender as definições e entender aquilo que é passado para a gente, né? Próximo, por favor. Como definir quem é PCD? Né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Quebrei a perna, me tornei PCD, né? Tive uma otite severa e tive que botar um carretel no ouvido, ou qualquer outro procedimento que me deixou com uma incapacidade temporária. Isso me torna PCD? Não, isso não me torna PCD, né? Então, a pessoa com PCD, ela tem que ter uma dessas limitações, que é física, intelectual ou auditiva, de forma permanente, né, ou de longo prazo. Por que a gente fala de longo prazo? Ele tem uma deficiência auditiva. Ah, mas ele consegue suprir usando um aparelho, né? Mas se ele tirar o aparelho, ele consegue ter uma vida, né, normal, ouvir normalmente? Não. Então, a deficiência dele continua existindo, né? Ele apenas consegue um suporte para minimizar. Ah, ele não tem mobilidade das pernas, ele não tem como se locomover. Se eu botar ele numa cadeira de rodas, ele vai se locomover? Vai se locomover, né? Mas se eu tirar a cadeira de rodas, ele continua impedido. Então, é uma deficiência de longo prazo, né? E agora, por força de lei, né, que é a Lei 12.764, de 2012, todos os autistas também são considerados PCDs, porque os autistas têm questões sensoriais fortíssimas, alguns, inclusive, limitam não só a questão de fala, né, que é a chamada apraxia da fala, como questões de mobilidade, né? Então, eles foram incluídos
dentro do rol de PCDs, porque o autismo é uma doença que não tem... Não é uma doença, é uma questão que não tem rosto, né? A gente fala que é um transtorno sem rosto, né? Você vê o Down, você vê o cadeirante, você vê a pessoa com uma questão visual, mas o autista você olha e, num primeiro momento, você não faz uma identificação, né? Por isso que teve a necessidade dele ser incluído através de uma lei especial. Próximo, por favor. A lei que inclui o autismo, né, é a Lei 12.764, de 2012. Tá? Ela dispõe que pessoas no transtorno do espectro autista possuem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência, assegurados pela Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e legislações nacionais e internacionais ratificadas pelo Brasil. Essa medida, essa iniciativa dessa lei, ela não é exclusiva do Brasil. Tá? No restante do mundo, pessoas com autismo são consideradas deficientes, mas como o autismo não estava especificamente definido, né, dentro daquelas definições que a gente tinha lá primárias, aquelas 4 que eu falei para vocês, né, sobre o que seria deficiente, deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, né, como o autismo não estava especificamente enquadrado em nenhuma delas, se fez necessário uma lei própria para que não restasse dúvidas quanto à deficiência em relação ao autismo. Próximo, por favor. E aí a gente vem para uma legislação básica, né, que toda pessoa tem, todo cidadão tem. A gente tem direito à moradia, a questão da própria dignidade da pessoa humana, direito à saúde, a lazer, à assistência social, à educação, ao trabalho. E como é que... Isso são coisas tão óbvias, tão básicas, né? Quem se imaginaria sem ter direito a tudo isso? Né? Mas, de alguma forma, se a sociedade não cria mecanismos para o PCD, ela acaba limitando, restringindo o acesso a esses direitos que são tão básicos e tão inerentes a todo e qualquer cidadão brasileiro. Próximo, por favor. Então, vamos lá. Aqui mora um PCD, uma pessoa com deficiência. O que isso significa? Próximo, por favor. Um dos direitos mais básicos, como a gente falou, é a moradia. Né? Na figura aí, vocês podem ver, né, que a gente tem uma pessoa com cadeira de rodas e que simplesmente não consegue acessar o local onde ela mora, porque é uma escadaria. E, às vezes, a gente vê rampa, mas a rampa é tão inclinada, né, que a cadeira não consegue subir. Eles fizeram uma rampa de qualquer jeito, sem observar as normas técnicas. Ou a gente tem um portal ou um elevador em que simplesmente não passa uma cadeira de rodas. E aí, como é que a gente faz? A obrigatoriedade de adequar, né, um condomínio, uma casa, um espaço, é de quem o gerencia. Então, no caso de prédios, o síndico tem obrigação de providenciar, né, mecanismos para que dê acessibilidade àquela pessoa. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa logo no cadeirante, né? Mas não tem só o cadeirante. A pessoa com deficiência visual, nessa escada que a gente vê aí no exemplo, aonde ela se apoia? Como ela sobe? Tem alguma estrutura no piso demonstrando o que ela vai encontrar pela frente? Né? A pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, mas não necessariamente é cadeirante, como é que ela vai acessar aquele espaço? Né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, né, física, né, de locomoção, de poder estar nos lugares, é de uma forma muito mais ampla. Né? Como é que a pessoa vai morar no local onde ela não tem como chegar àquele local, como entrar e sair daquele local? Né? Por outro lado, ela vai se privar de morar onde ela quer, onde ela desejaria, porque aquele local não oferece condições. Né? Então, a gente tem um plano vetor da cidade, né, que obriga que todas as ruas tenham uma rampa, né, para dar acessibilidade. Esse plano vetor das cidades é nacional, cada cidade faz a adequação, né, da maneira que entende mais apropriada, considerando as características do próprio local. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma questão na orla, que são as pedras portuguesas, né, que fazem aqueles desenhos pelas orlas.
Então, eles tiveram que fazer uma acessibilidade através de rampas, sem que isso prejudicasse, né, o patrimônio, que foi considerado até um patrimônio da humanidade, né, a questão dos desenhos das pedras portuguesas pela orla. Mas eles não podem deixar de fazer. Né? Recentemente eu tive um evento aqui no Teatro Municipal, é um local antiquíssimo, né? E que a época em que foi construído não se tinha essa questão de inclusão, de entender que uma pessoa com deficiência gostaria de acessar, até porque pessoas com deficiências, né, eram deixadas em casa, no quarto, né, trancadinhas lá, bonitinhas, sem fazer nada, só recebendo alimentação e asseio. Era essa a visão que se tinha da pessoa com deficiência, né, como se fosse completamente inutilizado, desconhecido pela sociedade. E eu tive esse evento no Teatro Municipal e uma das pessoas, né, que eu estava acompanhando era cadeirante. E o Teatro Municipal, como ele não pode mexer, nem criar, nem construir uma rampa, né, de caráter permanente, eles conseguiram criar rampas que montam e desmontam, de forma a viabilizar o cadeirante a subir. A pessoa com deficiência visual, eles disponibilizam uma pessoa para acompanhar aquele PCD até o local, até o assento dele. Então, assim, existem formas de fazer inclusão. Existem maneiras. Então, a desculpa de que o prédio é tombado, né, não tem como, não tem espaço, desculpas, né? Só que o PCD ele não quer desculpa. O PCD quer integrar, ele quer fazer parte, ele quer ser incluído na sociedade, né? E a gente tem que batalhar por esses direitos e saber que ele não pode ir porque lá não tem uma rampa de acesso. Não, então que criem uma rampa de acesso, ainda que em caráter provisório, para aquela pessoa poder ir. Então arrumem alguém para acompanhar aquela pessoa até o local que é onde ela vai ficar, né? Essas limitações não podem ser justificativas para a exclusão de um PCD de qualquer lugar, principalmente o ambiente de moradia dele. Próximo, por favor. E a lei brasileira de inclusão, a LBI, ela trata muito da questão da moradia no artigo 31, tá? Que é um artigo específico que fala da questão da moradia, mas o artigo 4º, parágrafo 1º, ele fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A partir do momento que você não permite, não cria mecanismos para que um PCD acesse determinado local, você não está permitindo que ele tenha a mesma oportunidade que os demais. Você, de alguma forma, está discriminando, né? E a discriminação em razão da deficiência, né, como fala bem o parágrafo 1º, né, considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão. Então, aí a gente já vê a restrição, restringir o acesso a um determinado local. Isso é uma forma de discriminação. Velada, né? Mas é uma forma de discriminação. É uma forma de não querer, não permitir que aquele PCD esteja naquele local. Porque existem mecanismos, né, que qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, né, pode criar de acessibilidade para qualquer pessoa ir a qualquer local. Então, não é a desculpa de que o local é tombado, que não tem espaço para a construção de uma rampa ou para colocar um corrimão. Não existe esse tipo de desculpa, né? Existem mecanismos hoje dentro da engenharia, dentro da arquitetura, para permitir esse acesso. E o gestor do local, né, o gerente, síndico, dono, administrador, que não cria esses mecanismos, possibilitando essa acessibilidade, ele está praticando uma discriminação contra a PCD, de forma inquestionável. Tá? Próximo, por favor. Aí a gente vem na questão dos PCDs autistas, né, ou com questões neurológicas, porque a gente falou em questão de moradia e de acessibilidade, né? Mas não é só acessibilidade que cria problemas, né, dentro de um aspecto de moradia. Pessoas com alguma questão neurológica ou autistas, muitas vezes têm crises, se desregulam,
Então, fazem barulho, gritam, né, berram, e alguns condomínios, alguns prédios, entendem que aquilo ali é um incômodo, né, e se acham no direito de multar, né, ou de notificar. Alguns até querem chamar conselho tutelar ou chamar polícia, né, dizendo que, olha, está um incômodo, é lei do silêncio. Então, que fique bem claro para todo mundo que qualquer desregulação ou qualquer barulho, qualquer questão em função da deficiência, ela não pode ser alvo de multa, de notificação ou de qualquer outro tipo de interpelação, né, sobre pena de você estar discriminando aquele PCD e a família dele. E a discriminação, como a gente já viu ali, não é permitida pela lei brasileira e ela, inclusive, é considerada crime, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Próximo, por favor. Então, o que a família PCD precisa saber? Não existe perturbação de sossego, tá? Para pais de autistas, para qualquer pessoa que tenha alguma questão neurológica. Famílias autistas ou questões neurológicas não podem ser alvos, né, como a gente falou, por violar qualquer regra do condomínio, né, nem ser alvo de reclamação. Próximo, por favor. E só, assim, complementando, o PCD tem direito a acessar qualquer lugar, né, como a gente falou ali na frente, na questão da moradia, né, nenhum local de uso comum pode ser restrito a ele. Ele tem que ter acesso à piscina, salão de festas, à garagem, a todos os locais de área comum, de condomínios, edifícios, tá? Ele não pode sofrer nenhuma restrição. Restrição a gente entende como discriminação, tá? Então, vamos para a matrícula escolar, né? Todos têm direito à educação. Eu acho que isso é uma frase que a gente escuta desde sempre, desde pequeno. Né? Acho que todos os pais, todas as mães falam, olha, meu legado vai ser a educação que eu estou te deixando. Você tem que estudar, meu filho. Né? Isso é uma coisa que já vem enraizado na nossa cultura. Né? Todos têm direito à educação. Só que quando a gente fala que todos têm direito à educação e a gente impede ou limita o acesso à educação de uma pessoa com deficiência, a gente está ferindo a Constituição Federal, a gente está ferindo um dos princípios mais basilares da pessoa humana, né, que é o direito à alfabetização, à educação, a frequentar uma escola. É um direito, inclusive, reconhecido, né, e uma das bandeiras mais levantadas pela ONU, junto com a questão da saúde. Então, a gente tem a legislação, né, dizendo que existe um atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, você não pode negar a matrícula de um deficiente. E não é só negar. Né? A gente teve uma escola recentemente que ela falou, não, nós somos inclusivos, nós temos rampa. E a gente foi verificar a escola. Né? A pessoa não conseguia entrar no banheiro. Não existia banheiro, nem pela porta do banheiro, que dirá na cabine. Não tinha uma cabine específica para uma pessoa cadeirante, né? Ou uma pessoa com nanismo. Né? Porque a gente fala de deficiência, a gente pensa nas deficiências mais básicas, né? A gente pensa no cadeirante, a gente pensa na deficiência visual, mas existem vários tipos de deficiência. O nanismo é considerado uma deficiência. Né? Existe uma síndrome rara em que a criança não cresce, é diferente do nanismo, né? Mas ela não consegue desenvolver uma altura padrão, inclusive em relação aos membros. Então, assim, como é que essa pessoa vai entrar no banheiro? Como é que essa pessoa acessa um bebedouro? Né? Qual a facilidade que a gente tem de locomoção? Tem um elevador? Tem uma rampa? Ela tem que subir pela escada? Como é que é a carteira para essa pessoa sentar? Como é que é o acesso à sala de aula? Então, quando a gente fala de matrícula escolar, de acessibilidade,
né, de não restringir o acesso aos deficientes, a gente tem que pensar nisso também. Porque a pessoa fala, vou matricular o meu filho nessa escola. Aceita meu filho com deficiência? Aceito. Mas não tem meios para essa criança estudar. Ou para esse adulto, porque quando a gente fala de matrícula, de direito, de educação, a gente não pode se limitar, né, a um ensino fundamental. Essa pessoa tem direito a fazer uma faculdade. Não tem? Não tem direito a fazer uma especialização, a se tornar um médico, um advogado, um engenheiro, o que quer que tenha potencial para ser. E como é que faz isso se não consegue chegar à faculdade? Se não tem acessibilidade, né, à sala de aula? Próximo, por favor. Então, a gente tem na legislação, né, crime punível com reclusão de 2 a 5 anos, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, aí a gente entende, inclusive nível superior e faculdade, tá? Público ou privado, em razão de sua deficiência. Tá? Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. É crime. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão da sua deficiência. É crime. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-escolar e ambulatorial à pessoa com deficiência. É crime. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil e que alude esta lei. É crime. Por quê? Porque, às vezes, o estabelecimento não cumpre, né, que é uma coisa que a gente vê muito, e a gente é obrigado a entrar com uma ação, pedindo uma liminar, para que o estabelecimento cumpra a legislação. Né? Então, se o estabelecimento, de alguma forma, começa a procrastinar, isso também é crime. Tá? Recusar, retardar, omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei quando requisitados. É crime. Então, a gente vê que a sociedade ela é tão imatura em termos de inclusão, né? Isso ainda é uma coisa tão pendente de conhecimento que a gente é obrigado a colocar leis e reconhecer como crime, né, atitudes que não deveriam sequer existir, porque deveria ser da natureza da sociedade incluir todo e qualquer cidadão em pé de igualdade, mas na prática não é isso que a gente vivencia, né? Próximo, por favor. A gente entra em questões de educação especial. Existem algumas escolas que tratam somente de pessoas com deficiência, né? É a chamada educação especial. Mas quando a gente fala de educação especial, a gente não se restringe a essas escolas diferenciadas. A educação especial, ela tem um caráter dentro da legislação muito mais amplo, né? A educação especial, ela fala de material adaptado para aquela pessoa com deficiência. Então, você imagina que a gente tenha em sala de aula um aluno com deficiência auditiva. Ele não vai poder participar da aula, ele precisa ir para uma escola necessariamente especial. E se a gente tiver alguém que saiba a linguagem dos sinais para poder ajudar aquele aluno? E se aquele aluno, né, já em nível até superior, já tiver dominado as libras, né, já tiver dominado o método Braille, por exemplo, ele não tem direito a um material adaptado para que ele possa acompanhar as aulas? Então, quando a gente fala de educação especial, a gente fala de material adaptado, de mecanismos de inclusão dentro da chamada educação regular, do ensino regular, tá? Para que a pessoa com deficiência possa fazer parte, possa ser incluída dentro desse ambiente, tá, de educação. Próximo, por favor. E aí a gente entra na questão do mediador, né? O mediador ele tem vários aspectos. O mediador ele não está limitado a ensino fundamental,
O mediador ele pode acompanhar o estudante, inclusive em nível superior, em faculdade. O mediador ele não está restrito, como algumas pessoas acham erroneamente, a pessoas com autismo, a pessoas com dislexia. O mediador, como a gente viu aqui, ele pode estar além. Né? Ele pode estar para uma pessoa que tem algum outro tipo de dificuldade de locomoção, uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência física e não tenha os braços, não tem as mãos. Né? Vai precisar de um mediador para que possa escrever, eventualmente, as provas. Né? Uma pessoa com deficiência visual parcial, que seja monocular ou não, pode precisar de um ledor, uma pessoa que leia, né, as provas ou a matéria como um todo e vá passando. Então, isso também é mediação. Né? A mediação é justamente fazer a ponte entre aquilo que está sendo feito pelo profissional de sala de aula, pelo professor, levando e facilitando, né, que a pessoa com deficiência tenha acesso a todo esse material e todo esse ambiente. Tá? Próximo, por favor. Essa é uma questão que eu acho muito importante, que é a questão de bullying escolar. Né? A gente vê pessoas com crianças muito, né, com deficiências aparentes, como síndrome de Down, alguma questão física, sendo objeto de bullying. Né? Eu falo objeto porque quando você faz bullying, você descaracteriza completamente a pessoa humana. Você não vê um ser humano ali na frente, porque você não está considerando as emoções, os sentimentos, os desdobramentos que aquilo possa ter para aquela pessoa. Você considera como um objeto passível de brincadeira. Né? A gente pode brincar, a gente pode falar o que quiser, a gente pode discriminar, né? Porque é uma coisa, não é uma pessoa. Né? Então, eu acho bullying um assunto muito sério. Próximo, por favor. E como a gente lida com bullying na escola? Eu acho que o papel da escola é fundamental. A gente escuta, às vezes, algumas pessoas falando que a obrigação de educar é dos pais e não da escola. Eu acho que a escola tem um papel fundamental na formação da pessoa humana, porque, de uma forma ou de outra, é ela que leva alguns conteúdos necessários, né, para a formação de caráter, enquanto ser humano, daquele aluno. Então, quando a escola aborda, e ela tem como abordar isso de diversas maneiras, né, assuntos como deficiência, discriminação, bullying, ela está cumprindo também um papel social que cabe a ela. Né? Sem dúvida alguma, os pais não podem delegar à escola toda a obrigação de educar os seus filhos. Né? Mas isso não quer dizer que a escola não tenha o papel dela de participação essencial na formação da pessoa humana. Então, a escola ela deve sempre tratar de um assunto como bullying de uma forma franca, de uma forma sincera, né? Levando para os alunos o que é deficiência, quais os tipos de deficiência, explicar que ninguém está livre de uma deficiência, porque a deficiência, como a gente viu, ela pode ser adquirida, né, por um acidente de carro, ou um outro acidente qualquer. Né? Outro dia eu estava vendo um rapaz que caiu no banheiro e ficou paralítico. Levou um escorregão em casa, saindo do banho, né, e ficou paralítico. Pode ser uma doença. Então, na verdade, ninguém está completamente livre, né, de ter uma convivência com o PCD. É importante a gente ter o respeito, entender que aquele PCD ele não se resume à deficiência dele. Ali tem uma pessoa, tem um ser humano, é passível de direitos e que precisa, de alguma forma, da nossa proteção, porque, infelizmente, a gente tem um nicho da sociedade que não consegue enxergar isso, né? Que não consegue enxergar o outro. E porque essas pessoas existem, né, é que a gente tem legislação tão rigorosa, né, em relação a bullying, em relação à proteção do PCD. Seria maravilhoso se a gente não precisasse disso, né, se as pessoas tivessem essa conscientização desde pequenos, né, de que a gente pode conviver em pé de igualdade, assim como eu falo em relação à cor, né, a cor da pele.
Por que um é mais e o outro é menos? Porque um é negro, o outro é branco, o outro é pardo, o outro é indígena, ou os pele amarelas, como falam dos asiáticos, né? A gente não precisaria ter legislação falando, olha, é crime você discriminar a pessoa pela cor da pele dela. É crime você discriminar a pessoa, né, pelo gênero dela. É crime você discriminar a pessoa pela deficiência dela. Então, assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é cada vez mais egocêntrica e as pessoas se sentem donos da verdade. E porque eles se sentem superiores e donos da verdade, eles se acham no direito de debochar, de zombar ou de subestimar aqueles que são diferentes, né, de alguma forma deles. E nessa história, os alvos maiores são os PCDs, né, que acabam sendo uma minoria mais fragilizada. Próximo, por favor. E o que a gente faz quando a gente se depara com bullying? É complicado, né? Eu acho que a primeira coisa a fazer é conversar com a pessoa que é vítima do bullying, para que ela entenda que ela não tem culpa, não tem responsabilidade sobre a atitude do outro. O outro está errado e não ela. Né? Ela não deveria estar passando por aquilo, não é um erro dela, ela não fez nada de errado. Né? É uma questão do outro. Existe um trabalho psicológico de educação que tem que ser feito com um agressor, né? E quando esse trabalho não funciona, quando a gente vê que mesmo com todos esses mecanismos de conscientização, de educação, o agressor ainda não consegue entender, né, a importância de ter o respeito com uma pessoa com deficiência, aí sim a gente toma as medidas punitivas, né, que a lei impõe. Tá? Mas eu acho sempre que o primeiro passo é a gente tentar conscientizar e educar. Próximo, por favor. E a lei fala de forma bem eficaz em relação ao bullying, né? Falando que o bullying é previsto na Lei 13.146 de 2015, né? Mas, assim, o bullying é crime, mas a lei não fala em bullying a respeito de penalidade. Mas acontece que quando a gente está falando de pessoa com deficiência, o bullying contra uma pessoa com deficiência, ele entende uma discriminação. E como a gente viu lá atrás, discriminar deficiente é crime. Tá? Próximo, por favor. Então, vamos ver agora o crime de discriminação de deficiente. Né? E a gente vê aqui na imagem vários tipos de deficiência, justamente para que fique muito claro, né, que algumas deficiências não são visíveis, outras sim, né? Mas como a gente tem uma pluralidade de deficiências e que todas devem ser respeitadas e todas estão cobertas, né, pela legislação no sentido de proteção. Próximo, por favor. Então, a Lei 13.146 de 2015, né, que a gente já viu lá atrás, que fala que todas as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade, como as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Né? E aí a gente vem no artigo 88, que fala que praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência é crime. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Olha, mas ele está fazendo tudo isso através de um grupo de WhatsApp ou de uma outra mídia eletrônica qualquer. Né? Esse crime, como prevê o artigo 2º, o parágrafo 2º, desculpa, seria cometido por meio de meios de comunicação social ou de qualquer natureza, ele é aumentado. Né? Então, assim, não existe uma forma de atenuar o crime de discriminação. Ah, mas eu só escrevi um bilhete. Ah, mas eu só botei uma mensagem numa mídia social. Ah, eu só falei ali do lado, ninguém ouviu. Não importa. Não importa. A forma como você fez. Se você fez, você praticou um crime. É discriminação. E a forma só vai determinar o aumento ou não da sua pena. Mas se você discriminou de alguma forma, é crime. Isso é indiscutível. Não tem um atenuante,
né? Porque foi só um bilhetinho ou porque foi uma mensagem eletrônica, é discriminação da mesma forma. Tá? Mesmo que outras pessoas não tenham ouvido, só a vítima continua sendo discriminação. E isso é muito importante que as pessoas entendam. Porque tem gente que acha que só escrever um bilhete não foi nada demais. Né? Falei meio lá, de aleijadinho. Mas eu falei isso mandando para ele no WhatsApp. Não importa. É crime. É discriminação. Você não pode discriminar ninguém em razão da sua deficiência. Não importa o meio que você utilizou para fazer isso. Continua sendo crime. Tá? Próximo, por favor. Agora vamos à parte boa. Né? As pessoas com deficiência, elas têm direito à meia entrada. Né? E, inclusive, o acompanhante quando necessário. Porque, eventualmente, a pessoa com deficiência não consegue estar sem um acompanhante. Então, ela e o acompanhante têm direito à meia entrada. Né? E como a gente viu na Lei 12.764, esse direito à meia entrada foi extensivo agora aos autistas. Tá? Próximo, por favor. Acessibilidade em lazer. Todas as pessoas com deficiência têm direito à acessibilidade em lazer. Então, o que isso significa? Vou ao cinema, tenho uma deficiência, eu chego lá e falo, eu quero comprar um ingresso, por favor, eu sou uma pessoa com deficiência, tenho direito à minha entrada. Ai, mas a sala já está lotada. Não, a sala está lotada, mas vocês são obrigados a reservarem um determinado número de assentos para pessoas com deficiência. Vocês têm que ter um local especial para uma pessoa cadeirante, né? Vocês têm que ter um local de fácil acessibilidade para uma pessoa com uma deficiência visual ou qualquer outro tipo de locomoção. Então, se vocês lotaram a sala toda com pessoas que não são deficientes, isso não é uma questão que me compete. Eu tenho direito a estar dentro da sala para assistir o filme que eu quero. Então, você remaneja aí e vê como é que você vai fazer. Eles são obrigados a deixar. Assim como em avião, a gente tem para policiais, né, para oficiais da lei, obrigada a deixar 2 ou 3 assentos, eu não sei bem, mas eles são obrigados também nas áreas de lazer, né, a ter assentos determinados para pessoas com deficiência. Tem um determinado número de assentos que eles são obrigados a fornecer. Tá? Próximo, por favor. Atendimento prioritário. Né? A gente fala de atendimento prioritário muito para autistas, né? Porque autista não tem um rosto, né? Uma característica física que identifique o autismo. Então, acaba sendo um pouco mais difícil a gente cobrar esse atendimento prioritário em relação aos autistas, que é um direito que eles também têm. Lembra que a gente falou que eles são equiparados à pessoa com deficiência? Né? Mas em qualquer lugar que se vá, tem que ter lá uma plaquinha, né, mostrando o atendimento prioritário. A gente tem prioritário para idosos, gestantes e deficientes. Né? Normalmente, o deficiente ele é representado por aquela imagem da cadeira de roda. Né? Mas é obrigatório o atendimento prioritário. Esse atendimento prioritário, ele se estende não só a questões de filas, tá? Ele se estende, por exemplo, a questões processuais. Né? Tem direito a um trâmite prioritário, né, quando você é uma pessoa com deficiência. Quer dizer, a prioridade, em razão da deficiência, ela é necessária e reconhecida por lei. Tá? Próximo, por favor. Compra de carro com isenção. Isso é uma questão que deu muita discussão no ano passado. Né? Vamos ao próximo, por favor, para a gente conseguir entender. A gente tem uma lei dizendo que pessoas com deficiência têm direito à isenção de IPI e ICMS. Tá? E o carro ele não precisa necessariamente ser câmbio automático, porque o câmbio automático, eu não sou uma pessoa que entenda muito de carro, tá, gente? Mas o câmbio automático, ele normalmente encarece o valor do veículo. Então, o que a gente tinha? Nem todo deficiente tem dificuldade para passar marcha, né? E eles ficavam limitados a necessariamente ter que comprar um carro com câmbio automático, que era muito mais caro. Então, quer dizer, você já criava um obstáculo para a pessoa com deficiência. Ela não poderia comprar um carro mais popular se ela quisesse. Né? Ela era obrigada a ir sempre num carro mais caro, que era o carro automático. E a gente teve uma lei
a Lei 14.287 de 2021, tá? Que depois de muita discussão, a gente conseguiu fazer um aumento do limite do valor de carro para 200 mil. Né? Por que isso é tão importante? Porque, como eu falei antes, a gente antes tinha a obrigação de ter o carro com câmbio automático. E o limite, tá, para compra de carro, né, que hoje não existe mais carro popular, era de 74 mil. Então, era praticamente impossível uma pessoa com deficiência comprar um carro com câmbio automático por 74 mil. Como é que faz? Não faz. Então, você estava limitando. Era como se você falasse, olha, você tem o direito, mas eu não vou deixar você usar o direito que você tem, porque eu estou criando tantos obstáculos, tantas barreiras, que eu não vou te permitir comprar esse carro. Né? Então, essa lei, ela foi muito importante. Primeiro, porque ela botou a renovação 3 anos. Antes eram 4. Quer dizer, você era obrigado a ficar com o carro 4 anos. Né? E agora você só precisa ficar com o carro 3 anos. Né? E o prazo é menor de 2 anos que regulamento de carros de PCD. Então, na verdade, a gente vê que antigamente, além de você ter um limite baixo para compra de carro, né, você não poderia trocar o carro, né, num prazo curto, relativamente curto. Né? Você era obrigado a ficar com aquele carro muito tempo, né, o que é completamente desfavorável em relação a questões de mercado, né? E, eventualmente, o carro tem desgastes. Né? E a pessoa quer trocar o carro e não podia, porque se ela trocasse o carro, ela não tinha direito a utilizar novamente a isenção dela. Tá? Próximo, por favor. Vaga de estacionamento especial. A vaga de estacionamento especial é um direito que eu acho que é meio indiscutível. Né? Você chega num shopping, você chega no mercado, você tem logo na frente as vagas determinadas para PCD. Porque imagina, uma pessoa com deficiência tem que parar longe pra caramba, né? E ter que transitar por todo o estacionamento, às vezes com dificuldade de locomoção, às vezes com chuva, né? Até chegar à entrada do shopping. Então, a vaga de estacionamento especial é uma determinação federal. Todo e qualquer estabelecimento é obrigatório a ter uma vaga para PCDs. Tá? Isso não é um favor, isso não é o dono do estabelecimento sendo bacaninha, é obrigatório. Tá? Tem que ter um estacionamento destinado a PCDs. Próximo, por favor. A gente entra numa outra questão, que é o passe livre e transporte interestadual. Essa é uma questão que algumas pessoas questionam muito. Às vezes questionam até em relação ao imposto de renda. Eu sou PCD, então eu tenho direito ao passe livre ao transporte interestadual. Não, não é assim. Né? Você é PCD e automaticamente você tem esse direito. Esse direito ele está atrelado necessariamente a um fator socioeconômico. Ele foi criado, né, esse passe livre, para aquelas pessoas com dificuldades econômicas financeiras que precisam se deslocar para fazer terapias, tratamentos, atendimentos de saúde ou até para ir para o trabalho. Né? E ele não pode contemplar a todo e qualquer PCD pelo simples fato da pessoa ser PCD. Né? O cara pode ser PCD e ter carro, e ter dinheiro para ter motorista, para pegar táxi, para pegar Uber. E o outro, de repente, não tem. Aqui ele precisa usar um transporte público. Então, é muito importante entender que essa questão de passe livre, a questão de imposto de renda, ela não é exclusividade, assim, tenho uma condição, né, sou uma pessoa com deficiência, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho esse direito. Não. Esse direito está atrelado a uma questão socioeconômica. Assim, se você não preenche os requisitos socioeconômicos para poder fazer jus, né, que comprovem que você precisa, né, desse passe livre, você não vai obter pelo simples fato de ser PCD. Ok? Próximo, por favor. Animais de suporte emocional. Né? A gente tem
hoje, 2 tipos de pets, como a gente fala, né? A gente tem aquele de suporte físico, que é o que a gente vê como cão-guia, né? E a gente tem um animal de suporte emocional. Em outros países do mundo, não existe uma distinção entre esses 2 tipos de animais, tá? Ou seja, eles têm acesso irrestrito a qualquer local. Claro, né? Meu animal de suporte emocional é um pitbull. Não dá, né, gente? A gente tem que ter o bom senso, né? Então, um animal de suporte emocional, assim como o cão-guia, ele tem que passar por um treinamento, ele tem que estar sempre com coleira, ele tem uma função específica, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma lei, né, que já reconhece e regulamenta os animais de suporte emocional. Eles são, inclusive, permitidos, né, mundialmente falando, dentro de transportes aéreos junto ao passageiro, né? Então, pessoas que têm alguma questão intelectual, como autistas ou Down, e que tenham um cão de suporte emocional, esse cão ele pode, né, esse animal, a gente fala cão porque normalmente o cachorro é o animal mais utilizado, né, para suporte emocional. Esse animal ele pode estar na cabine ali junto ao passageiro, assim como eventualmente um cão-guia, dependendo, obviamente, do porte do animal, né? Não dá para botar um animal imenso, né, dentro do voo. Uma pessoa com deficiência visual ela vai contar com a ajuda da tripulação de bordo, né? Mas é só para que vocês entendam que ele tem acesso a metrô, a shoppings, a supermercados, a qualquer lugar. Tá? Aqui no Rio de Janeiro isso já está reconhecido e a gente espera que em breve exista uma lei federal reconhecendo, assim como a gente tem para os cães-guias, o animal de suporte emocional, que também é fundamental. Tá? Próximo, por favor. Desconto em passagem aérea e acompanhantes em voo. Pessoas com deficiências, elas têm direito, tá, a levar consigo, desde que tenha uma indicação para isso, tá? Um acompanhante. Esse acompanhante, ele tem direito a pagar 80%, tá? 20%, na verdade, do valor da passagem principal. Então, vamos dizer o seguinte, eu sou uma pessoa com deficiência e comprei a minha passagem por R$100, mas eu tenho necessidade comprovada, né? Eu vou preencher um formulário bonitinho, vou enviar para a companhia aérea, eu tenho a necessidade comprovada de um acompanhante. O meu acompanhante tem que ter um desconto na passagem de 80% do valor que eu paguei. Então, se eu paguei 100, ele vai pagar 20. Tá? Por que isso? Porque existem alguns casos, né, a maioria deles, a gente fala muito da deficiência intelectual, mas existem algumas deficiências físicas que exigem o acompanhamento, né, de uma outra pessoa em voos. Por exemplo, pessoas que têm alimentação, GTT, pessoas que têm alguma questão respiratória e estão viajando com algum aparelho, algum suporte, e fazem necessária a presença de uma enfermeira ou de um técnico de enfermagem, né? São acompanhantes necessários. Né? A pessoa não está levando aquele acompanhante porque ele quer, ele está levando aquele acompanhante porque ele precisa. Então, nesses casos, as companhias aéreas, isso é uma resolução da ANAC, tá? Elas têm que dar um desconto de pelo menos 80% na passagem do acompanhante. Tá? Isso é só para vocês entenderem que é assim, sou deficiente, meu acompanhante tem direito aqui na passagem necessariamente. Então, estou viajando, sou deficiente, estou viajando com o meu namorado, ele vai poder comprar a passagem com 80% de desconto. Não é assim. Você tem que ter uma indicação médica, você tem que preencher uma ficha médica ou um MEDIF, né, ou FREMEC, que são quando é para uma única viagem, outra é quando é para mais de um ano de viagem naquela mesma companhia aérea. E você tem que justificar por que você precisa daquele acompanhante. Né? Porque às vezes as pessoas acham assim, sou PCD, então meu acompanhante tem direito automaticamente. Não é bem assim. Calma aí.
né? Tem que ter uma justificativa para a necessidade daquele acompanhante, para que ele possa fazer jus a esse benefício da ANAC. Tá? Próximo, por favor. O BPC-LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada, né, que surge da Lei Orgânica de Assistência Social. É um direito que pessoas com deficiência têm. E muita gente fala assim, poxa, então eu sou deficiente, eu tenho direito a esse salário mínimo, né, aí do BPC, né, que as pessoas fazem muita confusão de BPC-LOAS, horas tratam como BPC, horas tratam como LOAS, que é o nome da lei, né, é a lei orgânica, mas a gente entende a dificuldade das pessoas em separar as nomenclaturas. E aí eu explico, olha só, não é assim. Você, para fazer jus a esse benefício, né, porque é um benefício, você tem que preencher, mais uma vez, igual lá, o passe livre de transporte, né, alguns pré-requisitos socioeconômicos. Então, no caso do BPC, que é esse benefício de prestação continuada, né, você tem que a renda da família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, como é que a gente faz? A gente pega todas as pessoas que moram na casa, soma todos os salários e divide pelo número de pessoas que moram na casa. Se o valor encontrado for inferior a 1/4 do salário mínimo, aquele deficiente faz jus ao BPC. Se não for inferior, ele não faz jus. Tá? Porque a intenção do BPC é dar subsistência mínima com dignidade àquele deficiente que não tem condições de sobrevivência. Tá? Só que se ele está dentro de um ambiente familiar, e esse ambiente familiar, de alguma forma, consegue suprir essa necessidade básica, né, com um valor superior por familiar, né, a 1/4 do salário mínimo, não tem por que ele fazer justo ao BPC. Próximo, por favor. Alistamento militar. Alistamento militar é obrigatório. Tá? Muita gente não sabe disso, mesmo para pessoas com deficiência. Você não pode ter a sua deficiência como uma desculpa para não se alistar. O que vai acontecer é que você vai se alistar, vai juntar a sua documentação toda, o seu atestado médico, mostrando, né, que você possui uma deficiência e você vai ser dispensado do serviço militar por causa disso, mas você não pode deixar de se alistar por causa da sua deficiência. O alistamento é obrigatório para todo e qualquer brasileiro. Tá? Próximo, por favor. Curatela e tomada de decisão apoiada. Alguns deficientes, eles têm a necessidade de um suporte que vai além de um suporte físico. Né? Eles precisam de alguém que ajude na tomada de decisões. Eu recentemente estive com um rapaz de 30 anos que ele tem uma deficiência, foi enganado e fez um empréstimo, assim, uma série de empréstimos, na verdade, né, que resultaram no valor de quase 30 mil reais. E agora a gente está tentando resolver essa situação porque ele não estava curatelado. Né? Se ele estivesse curatelado, ele não teria sido enganado dessa forma, porque no banco, para pegar qualquer empréstimo ou fazer qualquer operação com um valor que é predeterminado, né, ele precisaria necessariamente da chancela do curador dele. Né? Então, a gente fala de tomada de decisão apoiada, curatela. Antigamente, algumas pessoas falavam interdição, né? Mas hoje, essa palavra para deficiente, interdição, não existe mais. Até porque o fato dele ter uma deficiência não quer dizer que ele seja completamente incapaz para gerenciar a vida dele. Ele pode ter dificuldade para gerenciar em alguns aspectos específicos. E aí ele precisa de suporte, né? Mas não quer dizer que ele seja completamente incapaz. Então, a curatela e a tomada de decisão apoiada, elas surgem justamente como mecanismos de proteção da pessoa com deficiência, né? Onde essa pessoa, para tomar algumas atitudes, como comprar ou vender um imóvel, fazer movimentações bancárias altas, ela necessariamente vai precisar da presença, da intervenção do curador. Tá? É uma forma de proteção material, vamos assim dizer, né? Para que as pessoas com deficiência não sejam vítimas
de, infelizmente, predadores, né? Porque não tem outra palavra que a gente consiga usar para essas pessoas que se aproveitam de uma deficiência para ter algum proveito econômico, né? São predadores. Quer dizer, a gente precisa, infelizmente, criar esses mecanismos de defesa das pessoas com deficiência, né? E precisa cobrar da sociedade para que eles sejam cumpridos. Então, quando você está num transporte público e você vê uma pessoa com deficiência chegando e você não se levanta para ceder o lugar, você também não está fazendo a sua parte enquanto sociedade. Né? Quando você vai a um local e verifica que não tem rampas de acessibilidade ou outra forma de acessibilidade para pessoas com locomoção, você também está ajudando nessa segregação da pessoa com deficiência. Né? Quando você está num local e vê que tem uma pessoa com deficiência visual que não está conseguindo andar porque não tem aquele tapete tátil, né, que ele possa identificar, ou que ele entra num elevador e no elevador não tem ali no painel, né, os números com braille para que ele possa identificar o andar, você também está, de alguma forma, permitindo que a sociedade exclua essa pessoa com deficiência. Então, é um exercício diário de todos nós. Né? A gente precisa ter esse olhar mais amplo para o outro, para a pessoa com deficiência. Né? E como, infelizmente, muitos não conseguem ter essa visão, a gente tem uma legislação para proteger, né, a todos os deficientes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar discutindo um tema tão importante, né, que é o tema que versa sobre pessoas com deficiência. Né? Pessoas com deficiência são diferentes, sem dúvida alguma, né, nas suas necessidades, nas suas características físicas, nas suas capacidades intelectuais, cada um com a sua deficiência, né, mas eles são, acima de tudo, pessoas. Né, e como pessoas de direito, né, garantidos pela Constituição Federal, né, a gente não pode excluir eles da sociedade. Então, a gente tem que ter essa legislação, sim, de proteção, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e todas as outras que vierem, né, que possam garantir uma efetiva inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, é bem-vinda. Né? Agradeço mais uma vez ao SASME, ao pessoal da Marinha pela oportunidade, e estou à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha apresentado aí durante a palestra, se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma outra questão. Vasto, ele é tão vasto que eu acredito que se a senhora pudesse, a senhora ficaria mais destrinchando cada item que foi falado, né? Eu não tenho dúvidas. E nós temos sim aqui algumas perguntas que eu separei. A primeira delas foi: pessoas com deficiência em níveis menos perceptíveis podem ter suas condições menos validadas quanto à garantia de direitos? Não, não podem. A deficiência, ela não precisa necessariamente ser perceptível ou não. Né? A gente volta aqui a falar da questão do autista. O autista não tem um rosto, ele não tem uma característica física necessariamente que você identifique aquela pessoa como autista. Mas ela não faz menos jus, né? Ela não tem menos direito à proteção da legislação. Né? Então, uma vez que a pessoa se enquadra na definição de pessoa com deficiência, ela tem a mesma proteção. Não existe mais deficiente ou menos deficiente, existe deficiente, ponto. Sim. Outra dúvida: os planos de saúde devem incluir todos os tipos de terapias que competem ao tratamento para o autista ou apenas profissionais específicos? Essa é uma briga, né, que nós tivemos recentemente, inclusive em relação ao rol ser taxativo ou não, e a discussão que a gente levantou foi: imagina se o rol fosse taxativo e os planos de saúde não fossem obrigados, né, porque não existia a previsibilidade, né, de tratamentos contra a Covid, ou de exames de Covid, que foi uma situação nova que apareceu. Então, o plano de saúde, quando você contrata, ninguém contrata o plano querendo usar. Ninguém opta por ter uma deficiência. Né? Mas o plano ele está ali para garantir o tratamento. Né? E o tratamento, quem determina, não é um administrador burocrático do plano. Quem determina esse tratamento é o médico que acompanha aquela pessoa com deficiência. Então, no caso dos autistas, já se tem reconhecidamente,
né, o tratamento ABA, né, que é um tratamento que é comprovado cientificamente como eficaz para autistas. E os planos de saúde, infelizmente, não contratam profissionais que tenham essa especialização. Então, as famílias de autistas não conseguem, dentro daqueles profissionais que fazem parte lá, né, do rol indicado pelos planos, né, contratar um profissional para cuidar dos filhos em relação à terapia, fonoaudióloga, psicomotricidade, que tem especialização em ABA. Então, nesses casos, os planos são obrigados a reembolsar. Mas, em se tratando de plano de saúde, né, infelizmente, a realidade é que as famílias têm que entrar na justiça, né, para fazer esse direito ser validado. Mas os planos têm a obrigação de cobrir, sim. Tá, ok. E nós temos aqui também, qual o tempo médio do processo de curatela? É ideal que se peça antes de completar a maioridade? Não, o processo de curatela você pode pedir a partir do momento que se completa 18 anos. Você não precisa pedir antes, não é? 18 anos não é um marco fatal, né? Assim, fez 18 anos, tem que estar com a curatela na mão. A partir daquele momento, você vai iniciar o processo. O processo de curatela, ele normalmente não é um processo demorado, mas, infelizmente, os nossos tribunais estão assoberbados, né? Então, a demanda, às vezes, é muito difícil para você concluir, são muitos processos, né? Para você conseguir concluir num tempo rápido. Então, pensando-se nisso, o que existe? Existe a curatela provisória e a definitiva. A provisória é aquela que, quando você entra com o processo, você já pede ela. A partir daquele momento, aquela pessoa com deficiência já está curatelada, né? E aí, no final do processo, você vai ter uma curatela definitiva. Então, quer dizer, não tem problema se o processo demorar um pouco mais ou um pouco menos, porque você já tem um instrumento que é a curatela provisória, garantindo a proteção àquela pessoa com deficiência. Entendido. Bom, infelizmente, assim, nós não temos tempo, né, para responder todas as perguntas, porque é curto, o tempo é curto. Mas a doutora Gabriela, gentilmente, ela disponibilizou o Instagram dela, que vai aparecer na tela, para que ela possa responder posteriormente, né, fazer esses questionamentos. Vocês podem fazer esses questionamentos a ela, e ela pode responder na rede social. Mais uma vez, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a senhora por topar, né, participar conosco desta ação do Programa de Atendimento Especial. Foi um prazer enorme. Foram 2 encontros muito agradáveis, onde aprendemos muito sobre essas questões que envolvem a pessoa com deficiência. Nós tivemos um retorno muito positivo referente à live que foi feita anteriormente, e eu tenho certeza de que nessa live não vai ser diferente. Então, meu muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, a nossa live ela está chegando ao fim. Eu gostaria de dizer que é um prazer participar de uma ação tão importante, onde a Marinha do Brasil, através do SASM, tem permitido a disseminação de informação e agregado conhecimento à família naval. Eu agradeço ao Abrigo do Marinheiro, que mais uma vez nos cedeu este espaço, e a todos que nos acompanharam até agora. Tenha uma boa tarde e até a próxima!